Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo em que nós vamos falar um pouquinho sobre projetos elétricos aqui no AutoCAD. Por isso, você já deve se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação sobre isso. Meu nome é Ives Dantas, eu sou engenheiro eletricista e por muito tempo estou em campo, em prática, fazendo projetos elétricos e quero compartilhar um pouco do meu conhecimento com você. Bom, uma das maiores dúvidas que surgem é como eu devo começar um projeto elétrico. Eu sou iniciante, eu sou eletrotécnico, eu sou da área de elétrica, eu sou engenheiro civil. Então, a sua formação, você aprendeu conteúdos técnicos, mas dificilmente você viu em prática alguns atalhos que existem aqui no AutoCAD. Então, eu vou colocar algumas coisas que podem facilitar e podem te ajudar nesse momento em que você está começando a projetar. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é saber onde procurar, né, informações sobre isso. E obviamente você caiu nesse vídeo procurando informações no Google ou no YouTube. E aí a partir disso, quando você procura opções no Google, procura no YouTube, você vai achar tutoriais. E a grande maioria desses tutoriais vai utilizar o AutoCAD em inglês. Então a primeira coisa que você tem que fazer é utilizar o AutoCAD em inglês. Ives, o português é ruim? Não. Mas o inglês vai proporcionar para você um leque de oportunidades muito maior do que você tendo que ir lá no Google Tradutor fazendo a tradução dos comandos. Beleza? Então vamos começar. Primeira coisa, AutoCAD em inglês. A segunda coisa, bom, não tem nada pior do que você estar projetando, saiu para ir ao banheiro, saiu para tomar água e já aconteceu isso comigo, simplesmente o teu AutoCAD travou. É muito comum, principalmente quando a gente está projetando em notebooks, né, que não tem ali uma placa de vídeo ou algo do tipo. Então você acaba projetando ali e você perde todo o seu projeto. E então o que é que eu devo fazer, né? Já esqueci de salvar. Então o AutoCAD ele tem uma opção de autossalvamento. Eu vou ensinar você aqui a configurar essa opção. Se liga só. Você vem aqui, ó. Você vem aqui em Options. Quando você vem na opção Options, vai abrir aqui para você na aba Files. Você tem a aba Display, já a gente fala da aba Display. E tem aqui Open and Save. Você tem que marcar essa opção aqui, ó. Automatic Save. E aí você coloca o tempo que você achar necessário. No meu Automatic Save eu gosto de colocar 5 minutos. Lembra, quanto menor for o tempo que você colocar, mais rápido, vamos assim dizer, o seu computador tem que ser, mais potente ele tem que ser. Então, a cada 5 minutos o meu projeto vai ser salvo automaticamente. E aqui eu clico em aplicar. Ok, pronto, tá resolvido. Então, se eu fizer aqui o projeto, tal, passou 5 minutos, ele já salva o meu projeto. Obviamente, esse arquivo estando salvo, né? Então, o autosave é a segunda coisa que pode te ajudar. Uma outra coisa é, você provavelmente vai passar muitas horas na frente do computador. E tem muita gente que gosta de projetar no escuro, né? A tela escura ela ajuda bastante, mas eu particularmente gosto de colocar uma outra coloração para justamente facilitar a minha visualização e não cansar tanto a vista, não gerar tanto contraste com luzes, por exemplo. Então eu gosto de vir aqui na opção Options, venho aqui em Display e aqui eu faço na opção Colors. Quando eu clico aqui, estou aqui no espaço em 2D, né? E aí a partir disso ele está me dizendo aqui, ó, o background. Então você tem a opção de cor. Então você vem aqui, ó, tem várias cores e aqui você vem em Select Color. Então você vai ter o Index Color, que são cores aqui que você já clica e vai, o True Color, o Color Blocks, então tem várias opções. O que você vai trabalhar aqui é principalmente no Index Color. Esse número aqui, que é o número padrão do AutoCAD, se você mudar, ele não vai voltar a aparecer. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é 33,40,48. É um black, só que não tão black assim, né? Um black meio azulado, pelo menos na tela que eu tô vendo aqui. Então, vou deixar na descrição, porque caso vocês, sem querer, tenham que mudar e não tenha gostado e queira voltar pro padrão, você coloca aí. Eu particularmente gosto de colocar, nem gosto de colocar branco. Vou te mostrar o porquê, ó. Quando eu boto branco, eu sinto que fica uma coisa muito clara, às vezes... Para quem gosta de projetar no escuro, dá um contraste muito grande. Então eu gosto de colocar na seguinte opção, ó. Vê só que aquela opção 30, 33, 40, 48 sumiu, né? Então eu gosto de vir aqui em Select Color e colocar essa cor aqui, ó, que é a cor 9. Essa cor 9 aqui, no True Color, ela corresponde a 192, 192, 192. Se quiser deixar mais claro, mais escuro, você consegue fazer isso daí. Não gosto de colocar nessa coloração, vou aplicar.
olha como é que fica. Fica meio que um cinza, né? Não é um cinza tão claro, e eu acho que fica confortável para minha visão. Só que aí, quando eu venho aqui, ó, e dou OK, aí automaticamente o meu cursor aqui já fica com a coloração, tá? Preta, tá? Não gera esse contraste. Bom, essa daí seria a nossa terceira dica. Então, colocar o AutoCAD em inglês, opção Autosave, coloração. A terceira seria justamente a gente começar a trabalhar com camadas. Por exemplo, aqui eu recebi um arquivo e um projeto arquitetônico. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C aqui desse projeto que eu recebi e no projeto que eu vou começar a fazer. Recebi isso aqui, vou apagar essas informações. Não se preocupa com escala no momento, a questão da escala no AutoCAD, todo mundo faz projeto de proporção 1:1, ou seja, em proporções reais. Você vai se preocupar na escala quando você for trabalhar com prancha, isso vai ser tema de outro vídeo nosso. Então, você tem que trabalhar aqui com camadas. Aqui, se você ver, ele já importou algumas camadas que já vêm, ó, pilares, portas, paredes e acessórios, isso aí é uma coisa que o pessoal da arquitetura faz muito. Eu gosto de colocar isso aqui tudo em alvenaria, colocar tudo numa camada só, para me proteger, para poder me resguardar, para não acabar deletando sem querer uma parede ou alguma coisa do tipo, beleza? Então eu venho aqui, ó, em Layers. Quando eu venho aqui nesses Layers, vou botar mais aqui centralizado, eu venho aqui em Criar um novo Layer e eu gosto de colocar alvenaria, beleza? Gosto de colocar alvenaria, pode deixar nessa coloração mesmo. E aí eu dou um X. Bom, aí eu pego todas essas informações aqui e coloco em alvenaria, beleza? Se eu for aqui pro layout, olha como é que tá dessa formatação, que seria a formatação que apareceria na prancha. Ah, Ives, eu não tô gostando dessas letras amarelas não, tá uma coisa feia. Então você vai lá, pega por exemplo uma parede dessa, vem aqui em Match Proprietors e você clica na parede e seleciona logo tudo para ficar tudo preto. Pronto, ficou tudo preto. Bom, essa daí seria a primeira opção. Então veja, todas essas coisas aqui estão em alvenaria. Claro, se você quiser apagar o nome, sala de jantar, apartamento 1, corredor, você pode apagar tranquilamente sem problema nenhum, ou até mesmo apagar os móveis e tal. Eu vou deixar dessa forma para que a gente consiga visualizar, tá? Então, como é que eu me resguardo, né? Para justamente eu não acabar apagando uma parede, uma coisa. Então você vai vir aqui na camada alvenaria e você vai colocar um cadeado nela. Ou seja, você vai proibir que você consiga, ó, deletar alguma coisa. Veja, se esse cadeado ele não estiver ativado, olha o que acontece. Eu vim aqui em deletar e ele deleta. Tá? Dá um Ctrl Z e aqui eu já deixo no cadeado. Isso aí vai me proteger de eu cometer algum equívoco, de errar alguma coisa, tá? Bom, isso daí ajuda. No nosso caso, dos projetos elétricos, nós vamos acabar passando circuitos, vamos passar eletroduto, vamos colocar quadro, vamos colocar ponto de tomada, colocar ponto de luz. Então, tudo isso que a gente vai colocar, a gente tem que colocar em uma outra camada, para não colocar na camada alvenaria e acabar misturando tudo. Então vai ser muito comum você fazer aqueles caminhos dos eletrodutos corrugados, que são aqueles eletrodutos amarelinhos que ficam ou no teto ou embutidos na parede, tá? Então gosto de vir aqui, ó, e criar uma nova camada chamada eletrodutos, tá? E aí você escolhe uma cor diferente, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui o magenta. E aí você fecha. Então eu venho aqui, vou começar o meu projeto fazendo tudo em eletrodutos, né? Então você vai desenhar as caixinhas, vai desenhar toda aquela coisa, mas eu quero mostrar mais a funcionalidade. Por exemplo, vamos dizer que você fez aqui, né, um quadro geral. Vou colocar aqui um retângulo para representar esse quadro geral. Não liga para a posição dele por enquanto, não. Nossa ideia aqui é só dar uma noçãozinha para você. Polilinha, tá? Isso aqui representa um quadro. E aí eu quero, né, tá um quadro na parede. Óbvio que não faz sentido nenhum. Vou pelo menos colocar isso aqui no meio da parede para ficar uma coisa menos feia, tá? Colocar aqui no meio da parede, eu estou usando esses comandos aqui, tá certo, do AutoCAD. E aí você vai alimentar os seus circuitos, alimentar as suas caixinhas, aquela coisa toda. Então, o que é que eu recomendo você fazer? Tenta fazer as subidas e as descidas todas como arco. Ives, por que como arco, ó? Você faz aqui, por exemplo, aí tem uma caixinha aqui no corredor. Aí você faz aqui um arco, ó. Você faz aqui um arco, você pode ajeitar, inclusive esse arco aqui depois. Isso aqui representa uma subida, tá? E depois, né, que esse eletroduto subiu, ele vai todo pelo teto. E aí, eu gosto de representar o restante por polilinhas, tá? Ó, polilinha. Então, vamos supor que vem assim, aí vem aqui pro corredor. Claro que não vai acontecer isso, mas é só pra gente ter uma representação, beleza? Então, fiz aqui a polilinha. E fiz aqui a exercício. Ah, está feio, não sei o que. O cara vem aqui, dá um ajuste. Dá um ajuste aqui assim. Reduz a polilinha, aquela coisa toda. Pode reduzir aqui. Pronto.
Olha só, você tem essa configuração aí acontecendo, né? Se você quiser fazer uma curva aqui, você também consegue, ó, só vir nesse comando, fillet, clicar aqui, Ives não apareceu, né? Então é porque, ó, você vem aqui em fillet, e aí você tem que optar a opção, ó, raio. Coloca um raio aí, por exemplo, de 0.05, acho que dá pra fazer, ó, 0.05. Faz uma curvazinha bem suave, né? Beleza. Então tá aqui essa curva. Veja, se eu precisar apagar alguma coisa, eu acabo, ó, vou fazer aqui. Eu vou apagar. Ives, o que é que eu vou apagar? Você vai apagar o eletroduto. Fiz o eletroduto errado. Aparta delete. Veja, não desapareceu nenhuma parede. Vou dar um Ctrl Z. Veja o que aconteceria se eu não tivesse com esse cadeado ativado. Olha o problema. Selecionei, ó, dou um delete. Ixi, apaguei aí o meu projeto arquitetônico, aí seria um problema. Então, vem e sempre deixa a alvenaria travada, tá? Bom, isso aqui é uma das opções, né? Ives, o que é que eu faço aí para ter mais profundidade, para eu conseguir aprender rapidamente os comandos, sem eu precisar utilizar essas opções que ficam em cima? Você vai fazer assim, ó, digitar o Rebel, você vai aí dar um Rebel Close. Pronto. Aí, eu particularmente gosto de projetar assim, eu me sinto dentro do projeto, porque fica a tela toda preenchida com o projeto e eu acho que é bem mais legal de você conseguir trabalhar dessa forma. Bom, uma outra opção, né, e já gosto de trabalhar assim, você vem de novo, digita o Rebel e ele vai aparecer, beleza? É particular de cada um. Bom, Ives, o que é que eu faço então? Vou digitar o Rebel, vou mostrar pra vocês como é que eu trabalho dessa forma. E aí vai uma dica bônus, né? A gente já mostrou aí várias dicas e agora eu vou trazer uma dica bônus para você começar a projetar bem. Bom, Ives, eu preciso fazer a contabilização de descida. Como assim? O pé direito, vou colocar aqui uma informação, teste. Vou colocar aqui, dá um F8. Vou colocar um texto aqui informando qual é o pé direito. Pé direito, né, gente? Que é o piso acabado até o teto, 3,75 metros. Por exemplo, ficou muito grande. Você vem aqui, Scale, seleciona um ponto de referência e bota 0.05, bem pequenininho. Pronto, olha aí. Ó. Tenho aí o pé direito da minha casa com 0.75. E aí eu vou dar essa dica bônus, eu quero contabilizar o número de descidas. Tem muita gente que acaba fazendo o seguinte. Porque a tomada baixa fica 0.30 metros do piso acabado. A tomada média fica a 1.10, a tomada alta fica 2.20. E aí o cara acaba contabilizando a descida de cada um. Gente, eu não faço isso. Por quê? Porque você vai precisar fazer uma sobra. Lá na prática da obra, o eletricista que vai executar, o pedreiro que vai executar, ele não vai fazer essa coisa bonitinha aqui como você está pensando, não. Pode ser que lá tem uma parede, um negócio que ele não vai conseguir furar e ele vai contornar, então ele vai precisar de sobra de conduíte, que eles popularmente chamam de mangueiras, tá? Então é comum você estar na obra, o pedreiro, o eletricista ali chamar de mangueira, mas é conduíte, né? Conduíte também é um termo popular, né? O termo correto seria eletroduto corrugado, mas esses termos é muito importante você saber para a prática da obra. Então veja só, é normal que você queira fazer essa contabilidade de descidas. E aí, gente, se compra o rolo, tá? O rolo vem com 50 metros. Então, na hora de fazer a contabilização, você pode pegar e deixar uma sobra. Por isso que todas as descidas, eu pego o número de descidas e multiplico pelo pé direito. Pra quê? Pra gente ter justamente uma sobra e depois eu não ter que aplicar nenhum fator de 25%. Isso é uma prática de projeto que ajuda muito e vem dando certo em todas as execuções que eu venho fazendo particularmente. Então, observe o seguinte, você não colocou todas as descidas como arco? Então, vamos supor aqui que eu tenho outra descida aqui, ó. Dá um exemplo, tá? Vou colocar aqui só 2 descidas. Então, 2 descidas. E aí, olha o que eu faço. Eu venho aqui, coloquei tudo como arco. Aí eu digito o comando Select Similar. Aí ele seleciona todos os similares. Ou seja, ele seleciona para mim todas as descidas. Veja, ele não seleciona o conduíte que está no teto. E aí eu venho aqui e dou um B-Count. O que é que esse B-Count vai fazer? Ele vai contabilizar para mim o número de arcos que eu tenho, que corresponde ao número de descidas. Um B-Count. E aí, ó, quando eu venho aqui, que eu abro aqui minha barra de comandos, ele me diz aqui que tem 2, ó. Existem 2 descidas, né, que foram selecionadas. Então aí eu pego 2 e multiplico por 3.75. E aí você consegue contabilizar o número de descidas. E aí, se você quer contabilizar isso daqui, é só você vir em propriedades. E aqui em propriedades você vai conseguir ver, ó, o comprimento, 20. Então eu teria aí de conduíte, né, de eletroduto corrugado sendo utilizado,
20.12 mais 3,75 mais 3,75. Essa seria a quantidade. Então essa daí seria a dica bônus para você começar os seus projetos elétricos. Bom, se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu vou ter imensa satisfação de te responder. E também tem um link para que você entre em contato comigo para sanar mais dúvidas e saber mais conteúdos que a gente tem para agregar. Beleza? Um grande abraço. A gente se encontra então no nosso próximo vídeo.